Boa noite aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes, os que estão em outras nações, bem como aos ministros e colaboradores aqui presentes e em outras nações. Para mim é uma grande bênção estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Leamos uma escritura no capítulo 2 do Gênesis, a partir do versículo 7. E diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e daí se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão colocou nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão.
E disse Adão: esto es ahora hueso, esta é agora hueso, osso dos meus ossos e carne da minha carne. esta será llamada varón, Esta era chamada mulher, porque del varón porquanto do homem foi tomada. por tanto Portanto, dejará el hombre su deixará padre o y su homem o madre, seu pai e a sua y mãe, se unirá a su mujer, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos sola carne. uma carne. Y estaban ambos E ambos desnudos, estavam nus, y estaban ambos o homem desnudos e a sua mulher, y no e não se envergonhavam. para esta ocasión Para esta ocasião, hablaremos sobre la educación falaremos sobre a educação desde o Jardim do Éden. Pueden tomar asiento si Queiram tienen. assentar-se, tenham a bondade. Podemos ver cómo Adán recibió una educación divina, Podemos ver aqui como Adão recebeu uma educação divina vivir una vida para viver uma vida agradável a en Deus, compañerismo con Dios. em companheirismo com Deus. Dios lo visitaba Deus o visitava todos os dias, al aire del día, na viração do dia, tenía ese compañerismo. e tinha esse companheirismo, ou seja, Ser amigo de Dios. Adão se tornou amigo de Deus. El compañerismo era O companheirismo bueno era muito bom. y de seguro todos los días E todos os dias, seguramente, ao falar com ele, enseñando más cosas, ia lhe ensinando mais coisas e ia conocimiento. assim obtendo mais Los conhecimento. amigos hablan Como uno os con amigos otro, falam el um com o profesor outro habla e o professor con fala los alumnos. com os seus alunos. Así Assim, visitaba Dios a Adán Deus visitava y Adão hablaba con él. e falava com ele. Le dio una compañera, Lhe deu uma companheira de él mismo la sacó, que tirou dele mesmo, do próprio Adão, se la presentó a Adán. a trouxe e a apresentou a Adão. Quando Adão despertou do seu sono ou da anestesia, Vean, Dios vino a ser observem que Deus cirujano, veio a ser cirurgião, anestesiólogo anestesista y formador e formador de outra pessoa, en donde colocó onde el ele espíritu colocou femenino que estaba en Adán. o espírito feminino que estava em Adão, porque Adão era masculino Y varón, e feminino, o sea, ou seja, varón y mujer. homem e mulher. Eva estaba Eva estava em Adão, así como la iglesia del do Señor mesmo Jesucristo modo como a igreja do Senhor Jesus Cristo estava en Jesucristo. em Jesus Cristo. Y por eso ambos son Por isso, ambos una são sola carne, uma só carne, Adán y Eva. Adão por eso e la Eva. iglesia del Señor Jesucristo E por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo e Cristo sola carne. são uma só Por carne. eso se le llama la iglesia E del também Señor se chama a igreja do Senhor Jesus Jesucristo, Cristo el cuerpo místico o de corpo místico de Cristo. Cristo. Es Cristo y su iglesia, Cristo una sola carne. e a sua igreja é uma só carne. Vean cómo Dios le dio la enseñanza Observem para la paz y felicidad de Adán como Deus deu o ensinamento para a paz e felicidade y para mantener de Adão e sua descendência, la vida, para manter a vida mantener la vida para e siempre. mantê-la para sempre. Recuerden que Dios le dijo el día Lembrem-se que do que comas Deus de lhe disse: no dia em que comas dessa árvore morrerás. ella, y si no comía, E se ele não comesse, não morreria. y encontramos Assim vemos le comunicó que Adão esa depois enseñanza comunicou a Eva, esse ensinamento para pero Eva, vino mas veio um outro indivíduo y le trajo una e enseñanza trouxe um ensinamento contrário a la que Dios le dio ao a que Adán, Deus deu para le Adão pasó a Eva. Es importante e que Adão passou a Eva.
la persona É importante que a pessoa se mantenha enseñanza divina no ensinamento divino correto que es dada para su iglesia, que é dado para a sua igreja, sin quitarle ni sem añadir. tirar nem acrescentar. Y al Eva aceptar la Eva, ao aceitar enseñanza contraria, o ensinamento contrário, aunque ella había recibido primero la mesmo enseñanza que ela tivesse recebido primeiro o ensinamento correto, la enseñanza contraria, quando ela recebeu o ensinamento contrário, entonces se produjo então produziu problema o problema cual pelo qual murió. Adão e Eva morreram. Y así entró la E muerte assim a morte a la raza humana. entrou na raça humana. Dios le había dicho el día Deus havia dito: no dia em que comeres, y morrerás. aparentemente Aparentemente, Adão não morreu, sí murió. mas ele morreu. No murió Não morreu fisicamente, físicamente, porque ele continuou viviendo por vivendo 830 años. até os 830 anos. E qualquer pessoa poderia dizer: El árbol de la ciencia del bien y del mal, no dia em que comeu da árvore da ciência do bem e do mal, viviendo continuou la vida vivendo. eterna. Porém, ele não continuou vivendo na vida eterna. Ele continuou vivendo uma vida temporária, uma vida terrena, que lhe acabou aos 830 anos. No sabemos a E los para cuántos años Eva, se acabó. não sabemos com quantos anos a vida lhe acabou. Esa fue la herencia E essa foi a herança dejó que Adão e Eva deixaram descendencia para a sua a descendência. Eva. Uma Una vida, vida temporária. pero nos da la oportunidad Mas nos dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna por intermédio do segundo Adão, para sermos a la restaurados vida eterna. à vida eterna. Y aunque aparentemente E mesmo que aparentemente la persona que recibe a Cristo a pessoa que receba recibe vida Cristo, eterna, aparentemente ao receber vida eterna, aparentemente a cierta cantidad de años, não recebeu a vida eterna, porque a uma certa quantidade de anos, a uma certa idade, a pessoa morre. Porém, sellada con el sello ela del já Espíritu tem a vida eterna na sua alma. Já foi selada com o selo do Deus vivo, com o Espírito de Deus, para o dia da redenção. Para o dia da redenção do corpo, que será a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos e imortais e glorificados, serán restaurados pois serão restaurados à vida eterna, también. física também. Estemos vivos en E nós, os que estivermos vivos nesse tempo, ya no veremos muerte. já não veremos a morte, Verlos a ellos mas nós, ao vê-los, sentados en cuerpos nós, ao glorificados, vê-los ressuscitados em corpos glorificados e jovens, nós também seremos transformados. É assim que ocorrerá la redención del cuerpo, a redenção do la corpo, adopción que será a adoção como filhos e filhas de Deus, com vida eterna física espiritual, e espiritual também. física también. Para lo cual hay una enseñanza. Para isso, também há um ensinamento. Hubo una enseñanza Como houve um ensinamento para Adão? para que pudiera mantener la vida Para que ele pudesse manter a vida eterna. Hubo un problema Mas houve lá um problema que ya muchos de ustedes conocen. que muitos de vocês já conhecem. Ahora, bajo el segundo Adán, E sob o segundo Adão es que viene é que virá la descendencia de Dios, a descendência de Deus, de hijos dos filhos e de filhas Dios de Deus, con vida eterna. com vida eterna. Y todas esas personas E todas essas que están pessoas escritas en el cielo, en el libro que de la estão vida escritas no livro da vida do Cordeiro no eterna, céu, si Adán y Eva no pecaban, se Adão e Eva não pecassem, en cuerpos nós já as teríamos aqui na terra com corpos eternos. Isso há aproximadamente 6.000 anos. que Mas, embora ocurrió tenha ocorrido ese problema, esse problema, com tudo isso nós estamos aqui para fazermos contato com a vida eterna, com Cristo, por meio do segundo Adão, para sermos restaurados à vida eterna, obtermos a vida eterna para a alma, para o espírito e para o corpo, para así para assim, en el día
no último dia, os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sermos transformados. Cristo dijo Cristo disse los resucitará que Ele os ressuscitará en el día posterior, no que es el último séptimo dia, milagro de Adán hacia acá. que é o 7º milênio de Adão até o nosso tempo. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dice el Espíritu de Dios, Assim, o Espírito de Deus falou por intermédio de São Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e no Salmo 90, versículo 4. por eso es que Marta, Foi por isso que Marta, enseñó en el capítulo 6 acerca de los creyentes en él, ao ser ensinada por Cristo, no capítulo 6 de São João, a respeito dos crentes nele, a Cristo en el capítulo 11 dizendo que Ele os ressuscitará no último dia, resucitar a Lázaro, pero ali quando Lázaro morreu, Jesus chegou ellos pensaron que era para ressuscitá-lo, no capítulo 11 de São João. las condolencias. Marta e Maria não sabiam Y Marta le dice, si hubieras aceptado aquí, que era para isso. Elas pensaram que era para dar-lhes estará. as condolências. Enseguida le muestra Marta então lhe disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Cristo lhe disse: teu irmão ressuscitará. la Em seguida lhe mostrou porque él lo había enseñado. Yo sé, que tinha entendido o ensinamento resucitará. desse tempo para a ressurreição. E ela lhe respondeu: eu sei, porque ele já a tinha ensinado. Ela disse: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Y figura del Mas ela não sabia Cristo, que Lázaro era o tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, que será ressuscitada no último dia, ou seja, no 7º milênio, considerando desde o tempo de Adão até o nosso tempo. que la resurrección es para el día postrero. E vejam que eles tinham conhecimento Lázaro, de que a ressurreição siendo un creyente, é para o último dia. y E Lázaro, sendo um crente em Cristo, siendo un consequentemente, sendo um eleito de Deus, perteneciente pertencente al cuerpo místico de ao Cristo, corpo al místico de cuerpo Cristo, Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, naciera la iglesia en quando a igreja começou o seu nascimento no dia de Pentecostes, porque entonces Lázaro não podia ficar sem ser ressuscitado, porque então ele pertenceria aos santos do Antigo Testamento, e Marta e Maria pertenceriam aos santos do Novo Testamento. creyentes en Cristo es E os crentes em Cristo para pertenecer a la iglesia são para que pertençam Señor. à igreja do Senhor Jesus Cristo. Santos del Antiguo Testamento, Os santos do Antigo Testamento criam em Cristo, tipos y figuras nos tipos e figuras que representavam Cristo. del Pascual, O Cordeiro Pascual, su cabrillo de o bode da expiação, el sábado, o sábado por e assim sucessivamente. estaba Cristo, Tudo que representava Cristo, eles criam. estaban Portanto, en Cristo. eles estavam crendo em Cristo, no tipo e figura. Y si el tipo y figura E se o tipo e figura en esa forma, cuanto más la realidad operou nessa forma, quanto mais a realidade, que é Cristo, o nosso Salvador, la enseñanza depois, luego para Israel como nación, o ensinamento para Israel como nação, Monte Sinaí, vemos que no Monte Sinai, Constitución, Deus deu a Constituição para Israel y la dio a Moisés a deu para Moisés de piedra los em pranchas de pedras, mandamientos ou seja, os 10 mandamentos, que los para que ele diera al pueblo os desse ao povo e assim estabelecesse a lei divina. o interpretación de esos 10 mandamientos. E Deus também deu a Moisés Todas esas a interpretação desses 10 mandamentos a Israel, em todas essas leis e estatutos dados a Israel. el único pueblo como nación que tiene Ou seja, que o único povo como nação constitución que tem uma constituição dada por Dios. dada por Deus é Israel. Los demás pueblos tienen Os demais povos têm dada uma constituição los dada parlamentarios, pelos parlamentares, pero mas dado esas eles tiraram constituciones estas constituições em cada país, de ellos, ou a maioria deles, de lo mismo que Dios
retiradas da própria Bíblia, do mesmo que Deus deu para Israel. Ahora encontramos Assim vemos que que quando uma pessoa viola as leis do seu país, está pecando contra as leis do seu país. Consequentemente, está pecando contra o seu país. Porque o pecado é a violação da lei do país. Assim também o pecado diante de Deus é a violação das leis divinas. E do mesmo modo, como há um juízo, também há leis para julgar os violadores da lei. E há também sentenças que correspondem a esses delitos. É assim também no programa divino. As leis terrenas são tipos e figuras das leis celestiais. Por isso, quando Deus deu a lei e os mandamentos e estatutos ao povo hebreu, em seguida também disse, no capítulo 28 de Deuteronômio, bem como nos capítulos 29 e 30, as bênçãos e as maldições. Quer dizer, os benefícios, as bênçãos que virá àqueles que guardam as leis divinas e as maldições que vêm dos juízos que vêm para aqueles que violam e que não obedecem às leis divinas dadas para o povo. Tudo que Deus tenha para os que são obedientes à voz de Deus estão nas bênçãos. Estas bênçãos, Deus disse para Moisés que as dissesse a Josué, para que quando entrasse na terra prometida, fossem até o Monte Sinai, 6 tribos para falar essas leis, essas bênçãos em voz alta ao povo, e o povo estaria na parte de baixo do vale, escutando-a. E ali, toda a montanha estava cheia de pessoas falando e ouvindo essas leis. E depois as maldições seriam faladas no Monte Ebal. E o povo estaria ali nesse monte, ouvindo as maldições, porque Deus colocou a bênção e a maldição, a vida e a morte diante do povo. E recomendou ao povo que escolha o quê? A bênção, porque a bênção é a vida. E toda pessoa quer a bênção. Portanto, é necessário obter um ensinamento que nos mostre o programa divino para obter essas bênçãos de Deus. Quem não faz caso, quem não considera o ensinamento divino para o tempo, era ou dispensação em que está vivendo, e não considera o pacto divino correspondente a esse tempo que a pessoa vive, o que ela receberá? As maldições. Quem escuta a voz de Deus, o que receberá?
as bênçãos de Deus. Cristo mandou Cristo a predicar el evangelio ordenou a toda criatura, que se prega o evangelho para toda criatura, dando a conocer el pacto revelando o novo que pacto Dios establece que Deus estabeleceu com o povo, com o ser humano, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Una enseñanza divina Vejam, um ensinamento divino de Adán y su familia para a paz de Adão e sua família en el Edén. lá no Éden. Una enseñanza Um ensinamento. y constitución fue allá. Y una enseñanza y constitución E lá foi uma en el monte constituição. Sinaí. Um ensinamento e uma constituição no Monte Sinai La paz para a y paz, bênção bendición y felicidad e felicidade de Israel. siempre sujeta la bendición a la obediencia. A bênção sempre sujeita à obediência. A obediência à palavra de Deus, ao programa de Deus, para o tempo em que o povo esteja vivendo. Creo que el monte E depois, no Monte Calvário, allí, ali nós temos Cristo con su muerte estableciendo el nuevo pacto que estaba prometido estabelecendo com a sua morte versos 31 al o novo 36. pacto que estava prometido em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 36, De todos para a los que felicidade reciben a Cristo como Salvador, e paz de todas as pessoas que recebem Cristo como Salvador, que se mantém ouvindo sua voz e sua palavra no que la tempo persona le toca vivir, em que a pessoa viva, recordando que lembrando que el que pone su mano en el arado aquele que põe a mão y mira hacia atrás, no arado e olha para trás apto não está apto para el reino. para o reino. Siempre hay que estar A pessoa con la vista hacia adelante, hacia la deve meta. sempre estar com seus olhos olhando para diante a meta de Deus. Tenemos ahora Adán y su familia, Israel, Tivemos Adão, sua família, Israel como povo, como nação e depois a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os crentes em Cristo sob o novo pacto de bendición de bênção para todos. para todos os crentes em Cristo. El pueblo O povo del nuevo pacto do novo pacto es la iglesia é a del igreja do Senhor Señor Jesus Cristo. Jesucristo. Y la sangre del nuevo E o pacto sangue es do la novo sangre pacto é o sangue de Cristo. El cristianismo no sacrifica animales Por isso o para cristianismo não sacrifica animais porque ya tenemos para el apresentá-los sacrificio diante de hecho, Deus, porque nós já temos o el sacrifício realizado, sacrificio de Cristo, o qual é perfeito, y Dios e é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. sacrificio, Deus já não aceita mais outro sacrifício. solo sacrificio Um só sacrifício y ningún otro e nenhum outro sacrifício é aceito aceptado delante de Dios. diante de Deus. Portanto, É importante que estejamos atentos à palavra do Senhor para o novo pacto, para a dispensação da graça, depois para a dispensação do reino, e que estejamos esperando a bênção da vinda do Senhor com os santos que partiram, os quais ressuscitarão com corpos eternos glorificados. E para os que estivermos vivos e que permaneçamos vivos até este momento, Ele nos transformará. Mas se alguém for antes, não há problema algum. Voltará jovem, regressará bem jovem, cheio de alegria e de felicidade, desejoso de ver a sua família. Reaparecerá a sua família e então a sua família será transformada. Todos os crentes em Cristo veremos aos santos que ressuscitarão em corpos eternos e nós seremos transformados. Então todos, jovens, permaneceremos nessa terra, digamos, estreando o novo corpo. E não se sabe quantas vezes olharemos no espelho
e diremos: isto foi o que Cristo prometeu, do qual os apóstolos nos falaram. E também nos pregaram neste tempo final. Será um momento muito importante para os crentes em Cristo. Porque nos iremos com Cristo de fiesta a la cena de la boda del Cordero. Este é o tempo em que nos iremos com Cristo em festa à ceia das bodas do Cordeiro. Em seguida, durante o tempo em que estivermos de festa com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro, que serão 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio que para a terra corresponderá a grande tribulação, na terra estarão sofrendo muito com os juízos divinos, com as maldições. Enquanto isso, os crentes em Cristo estarão desfrutando das bênçãos no céu. É isso que está prometido. Por isso é que Deus disse: coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que está sujeito à obediência da palavra de Deus. As bênçãos estão sujeitas a isso. E as maldições estão sujeitas à desobediência à palavra de Deus. Tão simples assim, porque a palavra de Deus é lei para os seres humanos. E a lei é para ser obedecida. A bênção no monte de Sião, na igreja, é grande. Prega-se educando o povo para que tenha as bênçãos de Deus no tempo, na era e na dispensação em que lhe corresponda viver. Isto é, educando no monte espiritual de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma educação para a paz e felicidade dos crentes em Cristo. Foi por isso que Cristo mandou pregar o Evangelho a toda criatura, trazer uma educação para a salvação e vida eterna, para que assim a pessoa recebesse essa revelação de salvação e de vida eterna por intermédio de Cristo nosso Salvador. Por isso, sempre que se prega o Evangelho de Cristo, se dá a oportunidade às pessoas para que recebam Cristo como Salvador. Porque a fé de Cristo nasce na alma, no coração da pessoa, quando ela escuta a pregação do Evangelho de Cristo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, para essa era e dispensação em que se está vivendo. Por isso se dá a oportunidade às pessoas que ainda não receberam Cristo, para que o recebam como seu Salvador. Possam ser batizadas na água, no nome do Senhor. Então, Deus as batize com o Espírito Santo e fogo, produza nelas o novo nascimento e já nasçam, não como descendentes de Adão, porque já nascemos como descendentes de Adão, e nos proveu uma vida temporária e com muitos problemas. Porém, isso é o que nós herdamos,
E agradecemos a Deus por isso, porque nos dá agora essa oportunidade de fazermos contato com Cristo para que Ele nos dê um novo nascimento, para nascermos de novo. Como Cristo falou com Nicodemos, na verdade eu te digo, que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entendê-lo e nem vê-lo. Não pode saber que esse é o reino de Deus. Nicodemos pensou que era entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Como pode se fazer isso? Ou seja, que ele viu isso muito complicado. E se a mãe de Nicodemos já tivesse morrido? Ele então poderia pensar, ele está me dizendo algo impossível. Portanto, nunca poderei ver o reino de Deus. Como pode se fazer isso? Cristo lhe disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nasça da água, ou seja, do Evangelho, e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse mais, o que sabemos, isso falamos. Tu, sendo mestre em Israel, não sabes isto? Quer dizer, há uma forma de se nascer para a vida eterna. Porque o nascimento que os nossos pais terrenos nos deram foi para uma vida temporária, para uma vida mortal, mas que também é boa e que nos dá a oportunidade de passarmos a vida eterna por intermédio do segundo Adão, que é Cristo, e por conseguinte sermos descendentes do segundo Adão. E como descendentes do segundo Adão, nós somos filhos e filhas de Deus, com a promessa de todas as bênçãos do céu e da terra. Portanto, se houver aqui alguma pessoa que ainda não aceitou Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Nós estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizada na água no seu nome, Cristo a batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em você. E assim, você, por meio do novo nascimento, se torne um cidadão celestial, um filho ou uma filha de Deus, por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo, o segundo Adão. Para isso, vocês já podem passar até aqui na frente, e nós estaremos orando por vocês, para que Cristo lhes receba no seu reino. Há duas grandes coisas na vida. A vida terrena, que nós recebemos dos nossos pais, porque sem ela não existe nada para a pessoa, profissão ou qualquer outra coisa. Isso não existe se a pessoa não tiver esta vida terrena. Mas, maior do que a vida terrena, é a vida eterna, a qual recebemos por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. E nós estamos aqui na terra para sermos aspergidos com o sangue de Cristo, para sermos restaurados ao reino de Deus, com vida eterna e como descendentes de Deus. Ser um filho de Deus, isso significa ser um descendente de Deus. E por meio de Cristo, que produz um novo nascimento nessa pessoa, se nasce como um filho de Deus no reino de Deus. E consequentemente se nasce no reino de Deus com vida eterna.
o mais importante na vida, o que é? É a vida eterna, porque a vida temporária, bem se diz que é temporária, é por um tempo. Consequentemente, nós temos de saber que, se nós não temos a vida eterna, a nossa vida terrena não teve o sentido que tinha de ter. Somente teve um sentido de trabalhar, comer, dormir, e ficou nisso. Mas o propósito da nossa vida aqui na Terra é que recebamos a vida eterna por intermédio de Cristo, para o qual temos de receber aquele que tem a exclusividade da vida eterna, que é Jesus Cristo. Recordem o que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Assim podemos ver que há somente uma pessoa que pode nos dar a vida eterna, e é Cristo, o nosso Salvador. E foi por esse propósito que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos viver eternamente. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui, nesta ocasião, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo ante Ti todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos de todo ser humano. Reconheço que sou pecador, que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que Tu perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Senhor Jesus Cristo, faças da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo lhes recebeu no Seu reino. E vocês agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo disse no capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 ao 16: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vocês me dirão: eu criei em Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma. E eu desejo ser batizado na água no nome do Senhor.
como Ele ordenou. ¿Cuándo E quando pueden bautizar? podem me batizar? Es la pregunta de Essa é a pergunta desde o profundo nuestro corazón. do seu coração. Por cuanto ustedes han E creído porquanto en Cristo, vocês pueden creram de todo o coração em ser Cristo, bautizados. vocês podem ser batizados. Les bautice con Que Espíritu Cristo lhes Santo batize com Espírito Santo e en fogo ustedes el e nuevo produza um novo nascimento em vocês. Cristo mismo O próprio fue Cristo bautizado, foi batizado por João Batista. aunque Juan Embora João, estaba bautizando en el que estava batizando lá no Jordão, Cristo, quando chegou a vez de Cristo ser batizado, Juan le dice, João lhe disse: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe respondeu: Convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. cuando subiera E quando ele subiu das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba. y esa fue la señal E esse foi o sinal dijo que Deus deu a João, e ele disse que quando que ese sería el ele Mesías. o visse vir sobre um homem, esse seria o Messias. Por lo tanto, Portanto, si Jesús se Jesus necesidad de ser teve a bautizado necessidade de ser batizado por João, muito mais nós temos essa necessidade de sermos batizados no nome do Senhor, el Señor como o Senhor Jesus Cristo ordenou. Lembrando que o batismo na água es tipo é tipológico. cuando la persona Quando a pessoa aceita Cristo, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, tipológicamente simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, ela está ressuscitando para uma nova vida, la vida a vida eterna com Cristo, o nosso Salvador. en el bautismo en agua, No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, muerte, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. ahí tenemos Aí nós temos el simbolismo, o simbolismo, bautismo en agua, en el nombre a tipologia do batismo na água no nome do Senhor. É importante sabermos o que significa o batismo na água no nome do Senhor. luego Dios lo Depois Deus con Espíritu Santo y fuego, a batizará com Espírito Santo e fogo, conforme ao que está prometido na Escritura. bien pueden Portanto, vocês podem ser batizados. ser les bautice Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produzca produza um novo nascimento em vocês, y así e assim vengan a formar venham a formar parte do aprisco do Senhor, cuerpo místico de do Cristo. corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Bien pueden ser bautizados. Vocês podem ser batizados. Nos continuamos viendo Nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Dejo con ustedes Deixo aqui com vocês al doctor Camilo Montoya o doutor Camilo Montoya para que Reis, les indique para que lhes qué hacer, mostre cómo hacer, o que fazer ser bautizados en agua en nombre. e como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. Que Dios les bendiga y les guarde, Que Deus lhes abençoe e guarde, pasando una noche que feliz. continuem desfrutando de uma noite feliz. Nos vemos mañana E amanhã, sábado, nos veremos, ministros en la reunión de ministros os ministros na reunião de ministros. de medio y de abajo E do meio-dia em diante, en la congregación. lá na congregação de Martim Franco. También de medio y de abajo será E depois do meio-dia, será a reunião la reunión de la embajada da Embaixada Mundial de activistas por de la paz. Ativistas pela Paz, na parte da tarde. Una reunión de Pela manhã será a reunião de ministros y sus e colaboradores. seus colaboradores. Y en la tarde, como Já à tarde, como disse, de la embajada. será a reunião da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Y el domingo en la mañana E no domingo pela manhã, la actividad a grande atividade, grande, la actividad a atividade aberta para todo o público, en general. o público em geral. ¿Cuántos saben dónde será? Quantos sabem onde será a atividade do domingo? Ustedes saben más que yo. Vocês sabem melhor do que eu, porque eu não sei. Sé, pero me llevarán allí. Mas vão me levar até lá e lá estarei com vocês. La dirección ya, O endereço, doctor Camilo Montoya
o Dr. Camilo Montoya lhes dará, la apunten, para que anotem e saibam dónde llegar el domingo onde devem chegar en la mañana. no domingo pela manhã. Le puede dar luego la dirección también. Em seguida também poderão dar o endereço para que saibam onde será no domingo. Coliseo León Coliseu Leão 13. 13. Coliseo León 13, ¿qué más? Que mais? Via Soacha. Ya más o menos. Já sei mais ou menos. Bueno, que Dios le bendiga. y le Bom, guarde, que porque Deus lhes pasen abençoe e una guarde. noche feliz. E que todos continuem desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.